Muito bem, nós vamos fazer a nossa primeira planilha para distribuidora de artigos escolares limitada. O motivo da planilha é um controle de pagamentos a fornecedores e nós vamos fazer o cabeçalho com data, quantidade de mercadoria comprada, o preço unitário, preço de custo, o histórico dessa compra, o nome da empresa, o número do documento, o vencimento que nós temos que pagar, o débito, o crédito, saldo devedor e o movimento geral. Aí nós vamos na divisa de cada coluna e vamos fazer clique-clique. E nesse clique-clique nós acertamos as colunas, a largura das colunas com os textos digitados. Agora nós vamos formatar a data, selecionando a coluna da data, formatar célula e agora selecionando data e selecionando o formato desejado. A quantidade e o preço de custo nós podemos selecionar e clicar lá em 3 zeros lá em cima e depois nós acertamos, nós tiramos a vírgula e o 00 da primeira coluna porque a quantidade não precisa de 00. O vencimento também é data, então nós vamos selecionar, formatar data, e aí data e selecionar o mesmo formato que selecionamos anteriormente. Agora vamos selecionar débito, crédito, saldo devedor e movimento geral, e também com 000, que é para a gente não precisar do R cifrão. Esse lançamento o saldo histórico é saldo anterior, então é o dinheiro que nós temos em caixa para pagar a mercadoria e nós vamos relançar no crédito, não é isso? Muito bem, agora vamos fazer a primeira fórmula. Toda fórmula tem um sinal de igual e nós vamos fazer o preço unitário pela quantidade de mercadoria e no saldo devedor é o crédito menos o débito. E o movimento geral
Então é D7 vezes C7. Agora nós vamos fazer o segundo lançamento. Nós estamos comprando mercadoria, 10 mil, ali está errado, nós vamos diminuir esses 2 zeros depois. O preço de custo é R$1 e caderno de brochura é o histórico que nós estamos comprando. Indústria de Cadernos S.A., a empresa que nos vendeu. O número do documento é o número da duplicata que nós temos que pagar para essa empresa da mercadoria que compramos. Então, duplicata 05432 e o vencimento é 3/2, então, quer dizer, com 30 dias, o débito nós vamos puxar a fórmula para baixo. Parênteses, então nós vamos formatar a célula, número e colocar vermelho, que é para ficar em vermelho quando está negativo, mas não podia dar negativo. Então nós vamos puxar a célula de baixo mais a de cima, que é para ir puxando o saldo. Deu 190, então positivo. No movimento geral é a mesma coisa, nós vamos fazer a célula de baixo mais a de cima e vamos esticar até lá embaixo, ou seja, vamos copiar a fórmula, que é para também dar sempre o saldo atualizado, ok? Agora nós vamos fazer outro lançamento. Nós vamos selecionar e vamos colocar, vamos diminuir 2 zeros, que é para não dar mais aquele vírgula 00. Olha lá, tá vendo? Resolveu o problema. E agora, a R$1, 100 mil, vamos colocar caderno brochura, porque é o que nós compramos novamente, e compramos da mesma empresa, Indústria de Cadernos S.A., e a duplicata é 05456 e também ela tem 30 dias para pagar. E aí está feita a nossa planilha. Nós vamos fazer mais um lançamento, que é para dar saldo negativo, para ver como é que vai se portar, se vai dar vermelho. Então compramos caderno novamente, aí vamos colar o número da duplicata, que é para não ficar digitando, né? Então 3/1 é pagamento à vista e ficamos com 60 mil negativos e o movimento geral está em 260 mil. Agora nós vamos fazer um outro lançamento e vamos depositar no Banco Rover, documento de depósito, e aí nós vamos depositar 60.001 e nós vamos ficar com R$1 positivo e continua os 260 mil de movimento geral, porque não houve transformação. Agora vamos fazer o título ficar mais bonitinho. Nós vamos mesclar e centralizar, e agora vamos colocar o tamanho da fonte adequado e vamos também fazer isto na segunda linha, que é o outro subtítulo, que o controle de pagamento aos fornecedores. Também esse nós não podemos mesclar e centralizar, mas vamos centralizar cada cabeçalho e negritamos. Agora nós colocamos as bordas internas, todas as bordas, e vamos também colocar uma borda externa. E vamos colorir para ficar mais bonitinho, para dar acabamento à nossa planilha. Colorimos de azul distribuidor de artigos escolares. O segundo nós vamos colorir com um tom um pouco mais claro, e o terceiro, desde o cabeçalho até lá embaixo, nós vamos colorir com uma cor bem mais clara, que é para ficar bonitinho. Nessas linhas que nós deixamos em branco, nós vamos, na divisa, nós levantamos um pouco e deixamos mais fininha. Olha aí, então dá um acabamento bonitinho. Vocês não terão dificuldade de fazer isso. E aí está pronta a nossa planilha.